Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, mais uma vez, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sábado e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos um episódio muito bonito e que também nos chama muito a atenção nestes tempos em que nós estamos vivendo. Porque dizia que Jesus convida os seus discípulos para entrarem num barco para que atingissem um outro ponto onde o Senhor queria estar e continuar o anúncio do seu reino. Enquanto faziam esse percurso, começa a vir uma grande tempestade e ventania que começa a agitar o barco no meio daquelas águas, de forma que os discípulos de Jesus ficam apavorados e com medo, porque estavam temendo pela sua vida, tinham medo de que o barco virassem, de que afundassem, de que se afogassem, de que perdessem as suas vidas. Mas o mais contrastante nisso tudo é que no meio de toda essa tormenta, no meio desse caos que se instaura naquele momento, Jesus estava dormindo. Estava lá no fundo do barco e dormia. E quando os discípulos vêem essa cena acontecer, imediatamente vão acordar o Senhor, porque precisavam e queriam que Jesus os ajudasse. E naquele momento em que Jesus é acordado por eles, então Jesus lhes faz uma pergunta que é muito importante para a nossa reflexão. Por que sois tão medrosos? Perguntava Jesus para aqueles seus discípulos. E depois dessa pergunta, o Senhor acalma toda aquela tempestade e eles prosseguem com tranquilidade e perguntando-se quem é este a quem até os ventos obedecem, porque ainda não tinham conhecido exatamente quem era Jesus. E pelo fato de não terem conhecido exatamente quem era Jesus, é que ficam com medo, que ficam apavorados. Era por causa disso que estavam sendo tão medrosos, porque se de fato conhecessem a Jesus, o seu poder e quem Ele era, não teriam ficado com medo, porque seria impossível que aquele barco virasse, porque Jesus estava com eles. E eles precisavam compreender isso, que tendo Jesus com eles naquele mesmo barco, nada de mal iria acontecer com eles, mesmo que estivessem envolvidos pelo medo, mesmo que aquele cenário lhes parecesse realmente como um caos, mesmo que a situação lhes parecesse de fato bastante perturbadora, Jesus estava com eles no mesmo barco e por isso era impossível que eles se perdessem. Quando nós trazemos esta mesma situação para a realidade das nossas vidas, nós deveríamos também compreender que o Cristo está conosco constantemente. O nosso mundo, a nossa vida é como este barco que muitas vezes é agitado por tantas dificuldades, por tantos imprevistos, por tantas coisas que não estavam dentro do nosso planejamento e que muitas vezes nos causam medo, sim, nos causam pavor, sim, e ficamos com medo de perecer. Mas precisaríamos entender, como aqueles discípulos, que Jesus está conosco. Por isso, não iremos perecer. Por isso não precisamos ter medo dos nossos desafios, não precisamos ter medo das situações difíceis que vêm contra a nossa vida, não precisamos ter medo quando as coisas nos parecem mais desesperadoras, porque Jesus está conosco. E necessitaríamos nos convencer mais desta realidade. E conhecendo mais o Senhor, estando mais junto ao Senhor, certamente saberíamos muito mais o quanto Ele pode fazer em nossas vidas. Convidemos, portanto, o Senhor a sempre fazer parte deste barco que é a nossa vida. E com muita confiança, coloquemos nas suas mãos toda a nossa vida para que seja Ele a guiar-nos e que, com confiança, saibamos que Ele nunca vai nos deixar perecer. Por isso, não temamos. O Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe.